Olá, pessoal, doutora Fernanda Lima aqui, mais um dia, e hoje a gente vai conversar sobre a forma como eu me comunico com os meus pacientes. Eu vou passar para vocês algumas dicas sobre comunicação, como a gente pode se comunicar de forma efetiva com os nossos pacientes, como falar A para o seu paciente e ele entender A, como traduzir alguns tratamentos para os pacientes, para que a gente consiga uma comunicação mais efetiva. Então, bora lá. Uma das coisas que eu aprendi muito rapidamente na odontologia foi que se eu ficasse falando termos técnicos, se eu ficasse, olha, dona Maria, a senhora tem uma cárie na mesial do 12, certo? Ela ia fazer, oi? Hã? Então, eu entendi rapidamente que, poxa, peraí, se eu falar dessa forma, o paciente não vai entender. Então, a primeira lição que eu tive foi que só entende essa linguagem que eu chamo de dentistês quem é dentista. Primeiro ponto, a gente tem que evitar o termo técnico, a gente tem que evitar falar o dentistês toda hora, para impressionar o paciente. A única coisa que você vai conseguir falando dentistês o tempo inteiro é impressionar outros colegas de profissão. Que na verdade nem sei se seria impressionar, depende do que você fala. Mas vamos lá. Paciente, principalmente em se tratando de comunicação na internet, tá? A gente tem que separar. Uma coisa é eu me comunicar com o meu paciente pela internet. Outra coisa é o momento que ele tá aqui na minha cadeira, tá? Às vezes a gente tem medo de falar de uma forma mais fácil para o paciente. Na nossa cabeça a gente fica, gente, mas o que vão pensar de mim se eu utilizar um termo errado, se eu disser, teu dente tá preto, se eu usar um termo que é popular. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a te entender. E se por um acaso algum colega vier falar, você precisa ter em mente que o teu colega não é o teu público. Não é para o teu colega que você vai vender, não é o teu colega que vai pagar o teu salário no final do mês. Então, a primeira coisa que você precisa conseguir definir é para quem você fala. Você fala para mães, ou você fala para mulheres adultas, ou você fala para homens, ou você fala para adolescentes, entende? Então você precisa entender para quem é a pessoa que você fala. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil. Quando é que você entende isso? Quando você define o que você faz. Vou explicar. Vou dar o meu exemplo. Eu sou dentista, especialista em ortodontia, né? Sou especialista na parte de aparelhos ortodônticos. Olha eu traduzindo, você tá vendo? Essa coisa do não falar dentistês, com o passar do tempo, ela se torna tão automática que tô aqui eu falando para dentistas e traduzindo como se vocês não soubessem o que é ser um ortodontista. Então, eu tô fazendo o processo inverso do que eu já faço no meu dia a dia. Então, eu sou ortodontista, certo? Os meus pacientes, aí você pode pensar, mas então o ortodontista trata muito adolescente. Beleza, trato muito adolescente. Mas o meu público é adolescente? Não. O meu público são as mães. Eu vendo para mães de adolescentes e eu vendo para mulheres adultas. Fernanda, quer dizer que se entrar um homem no seu consultório, você não atende? Não é isso. Agora, a minha linguagem, ela tá toda direcionada para as mulheres. As cores que eu uso são agradáveis aos olhos das mulheres. Normalmente eu, por ser mulher, isso não é uma regra, mas por ser mulher, eu acabo gerando identificação com outras mulheres. Então, isso faz parte da comunicação. Eu estar aqui com os meus cabelos soltos, significa alguma coisa para vocês. Significa que eu estou me despindo da minha personalidade de dentista para vir ensinar aqui para vocês. Essa é a linguagem não verbal, é o que a gente não fala.
Outro exemplo, eu sempre estou usando o meu relógio. Eu comprei esse relógio, gente, eu estou tão apaixonada por esse relógio inteligente. Quando eu apareço nos vídeos com esse relógio, eu sempre estou com ele, o que isso passa de mim? Normalmente, quem usa um relógio desse é uma pessoa que gosta de esporte, que vai para academia, é uma pessoa, né, que a gente acha que é mais jovial. Então, tudo isso faz parte de uma linguagem. O meu brinco, ele comunica algo sobre mim. É um brinco pequeno, é um brinco discreto e eu sempre tô com ele também. Passa feminilidade, passa uma mulher prática, uma mulher que não gosta de muita arrumação, de muito mimimi. O negócio ali é prático, é linguagem direta, entende? Então, eu tô te dando exemplos para que fique mais fácil de você identificar como é a tua personalidade. Quem é você? Para que você defina para quem você quer falar, é importante entender também quem é você. Você é uma mulher mais extravagante ou é uma mulher mais discreta? Tudo isso faz parte da tua linguagem. Aqui dentro do meu consultório, eu tenho formas de me comunicar não verbais com o meu paciente. Eu tenho plaquinhas, essa plaquinha aqui, por exemplo, essa aqui, tá, não dá para vocês verem daí, mas tá escrito: faça mais do que você ama. Passa mensagem, tá num tom rosa. Hoje a minha comunicação continua sendo mais para mulheres, porque eu me sinto mais à vontade em falar para mulheres. E tá vendo aquilo? Opa, eu sempre erro o lado. Tá vendo isso aqui? É a minha pastinha onde eu coloco os pacientes que vão ser atendidos e os que já foram atendidos, para separar no dia. É rosa, entende? Ah, Fernanda, mas você pode passar uma coisa muito infantil. Mas eu não tô falando de um assunto infantil. Eu tô falando de um assunto muito adulto, muito bem, obrigada. Eu tô falando de administração de consultório, de comunicação, entende? Então, é um conjunto de coisas. Talvez uma mesma pessoa sentando aqui e falando numa linguagem diferente passasse uma mensagem completamente diferente. Então, a comunicação, ela é um conjunto de coisas. E a gente precisa entender isso enquanto dentista. Que mais que a gente pode falar? Então, comunicação na internet, ela precisa ser simples, ela precisa ser clara. E vou te falar uma coisa que você já escutou, mas muito provavelmente não entendeu. A gente precisa falar com a dor do público. O que é a dor do público? Quando eu falo assim, eu vou falar sobre uma coisa que você já ouviu falar, mas provavelmente não entendeu. Isso é uma dor. Eu pensei sobre isso, pensei, bom, um dia alguém já me falou que eu precisava falar sobre a dor do meu público e eu não fiz a mínima ideia do que isso significava. E aí, quando eu falei isso, você automaticamente começa a ficar mais atento ao vídeo. Opa, ela falou comigo? Peraí, como é que ela sabe disso? É inconsciente, você começa a ficar mais atento ao que eu tô falando, entendeu? Então, como assim? Vamos trazer aqui para a clínica. Eu trato muitos pacientes com bruxismo, né? Na minha cabeça, essa questão do dentistês, ela é tão engraçada, porque na minha cabeça eu falei bruxismo, eu já ia falar que é o hábito de apertar os dentes. Tá, tô falando para dentista, bora lá. Então, eu trato muitos pacientes com bruxismo. E esses pacientes com bruxismo, eles sofrem de muitas coisas que às vezes eles não sabem o porquê, né? Às vezes o paciente acorda com dor de cabeça. Você já sabe quais são as dores dele. Ele acorda, e quando eu falo dor, não é dor física, tá? A dor que eu falo é o que incomoda esse paciente. Então, às vezes ele já acorda de mau humor porque ele tá com dor de cabeça. E aí isso influencia no dia dele. Quando ele já acorda com dor de cabeça, ele já acorda com aquela sensação de que nada vai dar certo no dia. E no final do dia ele continua com essa dor e ele vai dormir com essa dor. Entende? Então, falar sobre a dor gera atenção. E quando você faz um post, por exemplo, dizendo eu trato bruxismo, agende sua consulta. Muitas vezes aquilo ali não vai significar nada para o paciente, porque ele não sabe o que é bruxismo, ele muitas vezes nem te conhece. E aí, você não falou com ele. A partir do momento que você faz um post assim, descrevendo uma situação. Hoje eu atendi um paciente
que me relatou que sentia um mal-estar e um mau humor pela manhã porque acordava todo santo dia com dor de cabeça. No decorrer da anamnese, depois do exame clínico, a gente percebeu que ele tinha bruxismo. Vocês sabem o que é bruxismo? Bruxismo é quando a gente aperta o range dos dentes sem querer. E aí isso gera um desconforto muscular, pode ser desenvolvido à noite ou de dia e pode gerar uma dor de cabeça. Quando a pessoa escuta ou lê um texto desse, se ela sente essa dor, ela vai se identificar. E se ela vai se identificar, ela vai dizer, opa, peraí, essa pessoa está falando sobre algo que eu tenho. Então, pode ser que o conteúdo dela possa me ajudar. E ela vai lá e te segue, ela vai lá e te curte, ela vai lá e faz uma pergunta. Entende? Então, a comunicação é o primeiro pilar Por que eu estou falando de comunicação aqui? Porque esse é o primeiro pilar para que você consiga atrair pacientes, especialmente pela internet. 2, conversar com o paciente quando ele está no teu consultório. 3, guiar uma conversa e começar a falar, a ensinar para eles sobre os termos técnicos. Você é capaz de conversar com ele usando até uma linguagem mais técnica, depois de que ele já te conhece, você já é autoridade para ele, você já conseguiu falar ali na linguagem dele, e aí é o momento onde você vai mostrar para ele o que ele tem e a solução. Depois disso, depois que você conseguiu fazer todo esse processo de comunicação, adivinhe só, ele vai comprar o tratamento. Porque ele já entendeu que você consegue se comunicar com ele, você conseguiu explicar para ele o que ele tem. Eu tenho muitos pacientes aqui, não escutei assim isso 1, 2 vezes, eu escuto todas as semanas. Algum paciente me fala assim, doutora, eu já tive em X dentistas e nunca ninguém me falou que eu tinha bruxismo. Nunca ninguém me falou que essa restauração que não fica aqui na frente, que eu tenho que ficar refazendo a cada mês, ela não tá tendo aderência por causa do bruxismo. Entende? Quando você é honesto com o paciente, de explicar o que está acontecendo para ele, de apresentar uma solução, mas explicar também o porquê das coisas, ele confia em você. E quando ele confia em você, meu amigo, acabou. Você virou o dentista de referência. Muitas vezes o dentista da família, o dentista que aquela pessoa indica. E é nessa indicação que a gente começa a ganhar paciente, que a gente começa a fazer o boca a boca. E a gente começa a não depender de outros meios para conseguir paciente novo todo dia, tá bom? Então, por isso que eu vou começar essa série de vídeos falando sobre a comunicação, porque é através dela que a gente capta os pacientes, que a gente encanta os pacientes e que a gente consegue indicações. É através disso que você vai conseguir manter o seu consultório sempre em alta, sempre com novos casos, sempre com novos pacientes. Se você é aquele dentista técnico demais e você chega ali, você até faz algum vídeo na internet, mas você não consegue se desprender dos termos técnicos o tempo inteiro. Olha, porque o bruxismo, ele pode gerar uma DTM. Olha, uma vez eu vi um post de uma pessoa que colocou assim, o bruxismo não é DTM, né? E isso é um jargão muito comum. Eu até fiz esse curso, né? O curso de bruxismo da doutora Adriana, da doutora Juliana, fiz até recentemente o dia do bruxismo. E aí eu vi um post, mas não era um post para dentista, era um post de um dentista. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei assim, gente, isso significa um total de 0 coisas para o paciente. Quando eu falo bruxismo não é DTM, ele não sabe nem o que é bruxismo, nem o que é DTM. E aquela comunicação não chega. Aquele post, Instagram é rápido. Ou você se comunica rapidamente com seu paciente, ou acabou. Entende? E assim,
Quando você acha que... Tem muita gente que fala assim, mas eu não faço stories porque eu não falo bonito, porque... Pra que falar bonito? Quem precisa falar bonito é o palestrante, é o dentista que está dando aula, é quando ele fala para outros dentistas. Quando você quiser atingir, falar com o seu paciente, você precisa falar a língua dele. O primeiro passo, vamos lá, coleguinhas, não falar dentistês. O primeiro passo é isso, você precisa traduzir o dentistês. Você pode até, claro, como é que eu falo bruxismo sem falar bruxismo? Eu até sei, né? A gente pode falar ranger dentes, a gente pode falar apertar dentes, a gente pode usar fotos para nos ajudar a ilustrar as ideias. É para isso que o post também vai servir. A gente pode usar foto de uma mulher fazendo assim. Isso é comunicação, tá? Então, a gente pode, claro, também falar termos técnicos. Eu tô dizendo que é pra gente fazer uma rede toda sem nenhum termo técnico. Não, se acalme. Os termos técnicos, eles são muito úteis para quando a gente quer ensinar para o paciente o que ele tem. Então, o paciente ele tem uma jornada de conhecimento. Ele tem, imagina aí a jornada do paciente. Os pacientes que estão no começo da jornada, ele não sabe que ele tem problema nenhum. Ele pode até ter, por exemplo, vamos continuar aqui no exemplo do bruxismo. Ele pode ser um paciente bruxista, mas ele não tem a mínima ideia que ele tem. Então, se ele não sabe que ele tem, como é que ele vai fazer um tratamento para algo que ele não sabe que ele tem? Ficou claro? O paciente não compra. Simplesmente não é esse paciente que você diz agende sua consulta. Não é para esse paciente. Para esse paciente você diz o seguinte: sabia que essa dor de cabeça que você sente logo pela manhã pode ser bruxismo? Pode ser porque talvez você tenha passado a noite inteira rangendo os dentes e nem sabia. Alguém já te falou que você faz algum barulho à noite? Acabou, minha gente. Acabou. Se o paciente tem bruxismo e ele não sabe, ele vai parar e vai dizer, ué, como é que ela sabe disso? Meu marido mesmo disse uma vez que eu tava fazendo barulho à noite. Fala, é verdade. E peraí, eu tô fazendo barulho à noite, eu acordei com dor de cabeça. Será que eu tenho isso aí? E aí é onde ela vai abrir o teu perfil, ver o teu conteúdo. Eu demorei, gente, tanto tempo para entender isso. De uma forma didática, de uma forma... Eu tinha informações picotadas, sabe? Quando você pega ali um perfil de marketing, pega isso aqui, fala da dor. Aí tá, certo, fala da dor. Aí depois eu pegava outro perfil de marketing que dizia assim, não fala o termo técnico. Aí eu ficava, gente, não tá, peraí, não fala da dor, não fala o termo técnico. Até eu chegar a essas conclusões que eu passei para vocês aqui em vídeo, eu levei muito tempo. E por que eu tô fazendo isso aqui hoje? Porque eu quero ajudar, eu quero te ensinar o método que eu criei para conseguir viver de consultório, conseguir trabalhar somente aqui, conseguir parar numa sexta-tarde, porque sexta-tarde eu não atendo, e conseguir parar aqui numa sexta-tarde linda que tá fazendo aqui em Fortaleza, para conseguir te passar isso aqui. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você de alguma forma, eu vou pedir que você deixe o seu like, tá? Olha, esse negócio de like, gente, eu sei que é um saco, mas isso serve pra gente saber se você tá gostando do conteúdo. Eu tô aqui há quase 20 minutos falando e eu não sei se o que eu falei foi útil para você, se você vai poder usar isso de alguma forma. Tá? Então, se o conteúdo foi útil para você, deixa o teu comentário aqui, fala o que você achou. Se não tiver ficado claro alguma coisa, se você quiser mais exemplos, fala aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, tá bom? Eu tô totalmente à disposição para ajudar. Estou aqui no YouTube, estou no Instagram. Meu Instagram é DRA Fernanda Lima Dantas. Vou deixar bem aqui embaixo. E você pode seguir. E me acompanha por lá, porque no Instagram é conteúdo todo santo dia, de dentista para dentista, para que você aí do outro lado consiga administrar bem o seu consultório. Se você não tiver o seu ainda,
que você consiga montar o seu consultório, eu vou te ajudar nessa jornada. Sabe por que eu vou te ajudar? Porque ninguém me ajudou e hoje, com o conhecimento que eu tenho certeza que eu posso ajudar muitos outros dentistas a serem tão felizes quanto eu sou na minha profissão. Tá bom? Um beijo, até a próxima!